Salve, salve nação corintiana, salve, salve fiel, muito boa noite a você por mais um vídeo, mais uma live aqui no canal, muito obrigado pela tua companhia e hoje fechando a semana com as camisas de goleiros, né? A gente vem hoje homenageando ao Dida, campeão mundial pelo Corinthians em 2000, campeão brasileiro pelo Corinthians em 99, campeão da Copa do Brasil e também do Rio-São Paulo pelo Corinthians em 2002, né? Essa camisa aqui, ó, usada no jogo contra o Real Madrid. Essa do jogo do Real Madrid, camisa em que ele pegou o pênalti do Anelka, então fechamos aqui a semana de homenagem aos goleiros corintianos. Tivemos Ronaldo, tivemos Carlos, tivemos agora o Dida. Então, quem sabe aí a semana que vem a gente continua nessas homenagens aí, trazendo mais camisas de goleiros aqui, beleza? Bom, antes de começar com as informações, a gente tem informação chata para falar. A gente também vai falar também sobre o mercado da bola, o que pode impactar essa nova notícia que está saindo, está pipocando, e realmente é verdade, tá? É verdade, a gente vai falar sobre isso. E eu quero pedir para você aí, já chegou aqui no canal? Por favor, tá? Por favor, não custa nada, já deixa o seu like aí, ó, sobe o like aí pra gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal também, ó, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho, tá? Faz isso pela gente, deixe comentário. Você sabe que aqui você tem voz, então deixa o comentário, ele aparece aqui embaixo, tá? Aqui, ó, exatamente aqui, tá? A gente troca ideia com todo mundo. E eu quero pedir para você também dar aquela forcinha, né? Você que tem aí Instagram, Facebook, WhatsApp, grupo de WhatsApp. E se você quiser entrar no grupo oficial do Sangue de Raça, aqui embaixo na descrição tem o link, tá? Então você clica lá e você entra de graça no nosso WhatsApp, beleza? Então curta, compartilhe, manda para os seus amigos aí, tá? Antes de começar aqui, um recadinho aí do nosso amigo, do nosso amigo Luan. Acorda, Luan! Acorda, Luan! O Luan tá aí, o Luan tá aí. Quem sabe um dia ele acorde, né? Quem sabe ainda um dia ele acorde. Mas vamos lá, vamos trazer primeiro essa informação que está pipocando aí e se é verdade ou não que isso possa acontecer. Vamos lá. O Corinthians, através do Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, foi notificado em 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. Por quê, Idário? Por causa do atacante Jô, né? O Jô que deixou o Nagoya em 2020 para vir ao Corinthians, né? Rescindiu o contrato lá para vir ao Corinthians e a FIFA, né, em segunda instância, entendeu que Corinthians e Jô são réus no processo contra o Nagoya, né? Então, o Corinthians e o Jô devem arcar aí com 13 milhões de reais para o pagamento. Tá. Isso quer dizer o quê? Quando parte do Tribunal Arbitral, né, esportivo, que é o TAS, o que acontece? Se não houver pagamento, tá? Se o Corinthians não depositar os 3 milhões, o Corinthians pode receber algumas sanções pesadas da FIFA. Primeiro, vai ter aí uma impossibilidade de contratações, né? Então quer dizer que o Corinthians pode fazer as contratações, mas não pode inscrever o jogador, tá? Outro ponto, se o Corinthians não pagar esses 13 milhões de reais, pode ser rebaixado para a divisão abaixo, né? Então pode ser rebaixado para a segunda divisão, porque é o método que a FIFA utiliza, né? Então o senhor Jô, né? O senhor Jô que foi sem vergonha, foi malandro, foi incapaz, né? E o Corinthians, através do seu André Sanches,
que era o presidente da época, e do Duílio Monteiro Alves, que também era o diretor de futebol na época, trouxeram o Jô, né? O Jô chegou ao Corinthians em 2020, fez gol contra o Bragantino, né? Nas quartas de finais do Paulista. Quarta final? Acho que quarta final ou semifinal, não me lembro agora, acho que é quarta final do Paulista, né? Corinthians que depois disputou a final contra o Palmeiras, acabou perdendo o tetra do Campeonato Paulista, e o senhor Jô, né, que de lá para cá só envolveu em polêmicas. Então, tudo isso que aconteceu com o Jô, de 2020 até 2022, né, o Jô teve um prejuízo, tá trazendo prejuízo para o Corinthians aí, enorme, gigantesco. E olha só, o barulho poderia ter sido pior, tá? O barulho poderia ter sido pior, porque inicialmente era uma dívida de 18 milhões de reais, tá? Então o Nagoya Grampus, lá do Japão, pedia 18 milhões de reais. A FIFA, na primeira instância, o Corinthians perdeu, e na segunda instância agora notificou o Corinthians, tá? E essa notificação quer dizer que o Corinthians vai ter um prazo para pagamento, tá? O Corinthians vai ter um prazo para pagamento. E esse prazo tem que ser imediato, tá? Se não me engano, deve correr aí entre 30 ou 60 dias, tá? 30 ou 60 dias. Então, o que o Corinthians tomou na cabeça com o Jô, aí é brincadeira. E olha só como esse cara foi sem vergonha, tá? Como esse cara foi sem vergonha. Já sabiam que ia acontecer isso, tá? Já sabiam que ia acontecer isso. Então ele forçou uma situação, tá forçando situações desde o ano passado. E aí, quem que registra o jogador é o que tem praticamente a responsabilidade. Então, o Jô tirou o corpinho fora. Então, porque o Jô foi homem, porque o Jô falou que não precisa pagar. Mentira! 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 Contam mentiras para vocês e vocês acreditam. Como falaram que o Cássio tinha renovado o contrato por metade do salário. Mentira! Parem de contar mentira! Parem de contar mentira. Mesma coisa do Paulinho. E o Paulinho não quer receber salário. Mentira! Mentira! Vamos parar de contar mentira. Tá? Não é assim que funciona no futebol, não. Ninguém perde dinheiro, ninguém rasga dinheiro. Tá? Ninguém rasga dinheiro, não. E esses 3 milhões de reais aí, o Corinthians tem que pagar imediatamente, tá? É mais uma dívida financeira. Mais uma dívida financeira que o Corinthians acaba contribuindo, né? Para que... e trabalhista também, né? Uma dívida trabalhista, né? E aí o Corinthians que, né, na época, né? Eu lembro muito bem na época, nós estamos calçados judicialmente, né? Judicialmente o Corinthians vai perder 3 milhões, né? E esses 3 milhões poderiam ser 3 milhões para contratar um jogador. Esses 3 milhões poderiam trazer um atacante, um centroavante, um lateral esquerdo, um volante, um zagueiro, né? Poderia, mas não, por culpa de pessoas que gostam de rasgar dinheiro dentro do Corinthians, o Corinthians está perdendo 13 milhões de reais. E aí, né? Aí a gente vai e começa a achar que nunca vai dar certo, que tem gente já jogando barco, né? Já falando, não vamos ser campeões nunca mais na vida, né? Esse é o grande problema, né, de hoje. E eu até concordo com a parte da torcida corintiana, que tá jogando aí a toalha, né? Porque quando a gente pensa que vai melhorar, o negócio piora, né? Quando a gente pensa que vai melhorar, o negócio piora. Então é o seguinte, esse negócio, tá? Isso do Jô pode não trazer reforço para o Corinthians? E aí eu te faço uma pergunta. O Corinthians estava devendo 962 milhões do ano passado.
impediu do Corinthians contratar William, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, Paulinho? Não, não impediu. Mas é o que eu falo. O Corinthians deixa mais uma vez de utilizar esses 3 milhões para contratações e reforços pontuais, né? Então, já estão criando aí já um pandemônio dentro do Corinthians que, olha, então não vai contratar ninguém. Esses 4 reforços pedidos aí pedido ao Duílio Monteiro Alves através do Vitor Pereira não serão contratados. Não, não tem nada a ver isso, tá? Então vamos ter calma, tá? Vamos ter calma, tá? Primeira coisa. Tem gente já falando, esqueçam, meu Deus, não vai trazer. Sim, vai trazer sim, tá? Vai trazer sim, mas é aquele negócio que eu falo, tá? A gente tá muito pessimista hoje, né? E até eu entendo até esse pessimismo de boa parte da torcida corintiana. Bom, sobre os reforços que eu falei aqui ontem e repito, tá? Repito. Inicialmente, o Corinthians precisaria, né, de 3 reforços. Como o Jô abandonou o barco, né? Ele forçou uma saída, então o Corinthians passa agora a precisar de 4 reforços. Existe uma lista de prioridades, tá? Existe uma lista de prioridades, que é, primeiro, né, primeira que o Corinthians precisa é realmente o ponta, né? O ponta que é o número 1 que o Vitor Pereira pede. Então, ponta, e aí ele quer um centroavante, ele quer um volante e ele quer um zagueiro, tá? Como o senhor Bruno Mendes, né? Bruno Mendes ainda não decidiram nada sobre o Bruno Mendes e amanhã é o prazo final dado ao Corinthians, ao Internacional. Mas lá no Sul, porque não sei quem, o jornalista falou que é 3 milhões. Não é assim, tá? Não é assim. Tem muita mentira no ar, então não vai ser 3 milhões de reais, tá? 3 milhões de reais o Corinthians não vai fechar, tá? Primeira coisa. Pode envolver o Thiago Galhardo? Era uma ideia do Internacional, oferecer o Thiago Galhardo, mas parece que o senhor Vitor Pereira não gostou muito da ideia não, tá? Não gostou muito da ideia não, sobre o Thiago Galhardo, jogador de 32 anos, que era reserva do Celta de Vigo, então não curtiu muito a ideia não, tá? Então, sobre o zagueiro, né, o Corinthians vai entrar no mercado sim, porque somente agora tem o Gil, tem o João Vitor, Raul Gustavo, o Robert Renan e aí o Robson Bambu. E sobre o João Vitor, tá? Mais uma equipe entrou na briga pelo João Vitor. Além do Benfica e do Porto, agora entrou também o Sevilha da Espanha. Então tem mais uma equipe atrás do João Vitor, tá? Sobre o centroavante, tá? O nome mais forte hoje é o Oscar Stubbian, tá? O nome mais forte hoje é o Oscar Stubbian. Como eu falei aqui ontem, o Oscar Stubbian é o número 1 hoje do Corinthians, tá? É o número 1 do Corinthians, por quê? Por diversos pontos positivos a ele. Primeiro, que foi indicação do Vitor Pereira. Segundo, atacante, 25 anos, forte, fez muitos gols aí no campeonato português, colombiano, seleção da Colômbia, então o cara tá em alta, tá? Então, o número 1 hoje é o Oscar Stubbian. Mas isso não quer dizer que o Corinthians possa entrar na briga por outro centroavante, tá? Sobre o volante, tá? O volante que o Corinthians quer é um volante de contenção, mas que saiba jogar. O Cuéllar, tá? O Cuéllar é uma das opções, tá? O Cuéllar é uma das opções, por estar livre no mercado, né? Vai estar livre no mercado, então o Cuéllar é uma das opções. E o Flamengo parece que não vai trazer, né? O Flamengo agora quer status. Então tá trazendo o Everton Cebolinha, tá trazendo não sei quem. Então o Flamengo quer um pouquinho de status. E aí o Cuéllar não é status. Então o Corinthians deve entrar sim na contratação do Cuéllar. E isso é um pedido do Vitor Pereira, já que não temos o Paulinho, o Maicon tá machucado e não sabe ainda se volta ou não. Você tem apenas 3 opções ruins para esse meio campo, que é o Xavier, o Rony e o Cantillo. Tirando o Duqueiroz, que está fazendo uma boa temporada. Então,
na parte aí, realmente, sobre o centroavante, tá? É o Oscar Tubiano número 1, tá? Número 1 colombiano. E aí, sobre o volante, seria o Cuéllar, é o mais factível nesse momento, tá? Isso quer dizer que possa pintar mais nomes, tá? Pode pintar mais nomes, Rui Pires, pode pintar um monte de nomes aí indicados pelo Vitor Pereira. Na parte de ponta, tá? Nos pontas, o Corinthians sim vai trazer um ponta, é prioridade. Então está sendo analisado vários nomes de pontas, né? Que hoje o Corinthians não tem. Pensou-se até em repatriar algum jogador, mas o Corinthians vai entrar no mercado também para trazê-lo. Está sendo feito uma análise de jogadores que atuam no futebol português, indicados pelo Vitor Pereira, e também aqui no mercado sul-americano, tá? Houveram também nomes como o Romero. O Romero não volta nesse momento ao Corinthians, tá? Então, quem acha que o Romero volte ao Corinthians nesse momento, não vai voltar. Então, é uma prioridade e esse mais urgente, já que o estilo de jogo que o Vitor Pereira quer no Corinthians pode realmente precisar urgente. E aí tem o zagueiro, né? Já que está uma indefinição muito grande se Bruno Mendes vai voltar ou vai ser vendido, se o João Vitor vai ser vendido, se o Robert Renan vai ser vendido. Então o Corinthians está também de olho no zagueiro, tá? Está de olho no zagueiro. E o mercado que o Corinthians está analisando nesse momento é o mercado paraguaio, tá? Então, o mercado paraguaio hoje, o Corinthians está olhando o mercado paraguaio para ver se traz algum zagueiro de lá, seja do Libertad, do Cerro, ou mesmo do Olímpia, ou de outro, Sol de América, algo desse tipo. O Corinthians está, sim, olhando o mercado paraguaio, que é um mercado muito bom, né? Muito bom em relação aos zagueiros. Por exemplo, aí teve Balbuena, o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Júnior Alonso lá do Galo, o próprio Gamarra, alguns anos atrás aqui no Corinthians. Então, temos realmente o mercado paraguaio como possibilidade, tá? Então, esses 4 jogadores, e pode até aumentar o número de jogadores conforme vai saindo jogadores nessa janela que reabre a partir aqui de um mês e um dia, tá? Daqui um mês e um dia, reabre essa janela e reabrindo a janela, a gente vai precisar de reforços, tá? E como eu falei ontem, tá? Quem não acompanhou a live ontem, esses reforços são pedidos de contenção do Vitor Pereira, já que ele vai para o 4º mês, tá? Já chegando o 4º mês de Vitor Pereira no Corinthians, ele analisou o elenco e está com um elenco muito curto, mas muito curto mesmo, um elenco que o Corinthians hoje está precisando de reforços. Não dá para garantir somente com os jogadores da base, não dá para garantir só os jogadores da base, porque os jogadores da base ainda estão, alguns estão crus ainda, não dá para colocá-los em campo, e nesse ponto o Corinthians vai entrar no mercado e vai buscar. E isso vai ser determinante. Por exemplo, vai lá, se o Vitor Pereira pediu os reforços e não chegou os reforços, tá? Não chegaram os reforços, pode ser que a continuidade dele no ano que vem pode estar prejudicada, tá? Pode estar prejudicada. Por quê? Porque se ele pede para reforçar a equipe e a equipe não é reforçada, é bem complicado. Aí a nobre corintiana vai perguntar assim, Dário, mas tudo bem, o mercado reabre dia 18 de julho. Até lá a gente vai ter as situações definidas no Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Vai ter necessidade? Sim. Tem necessidade sim. O Campeonato Brasileiro, se sobrar só o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, vamos dizer, nas piores das hipóteses, tá? Pior da hipótese, foi eliminado a Copa do Brasil, foi eliminado a Copa Libertadores. Ficaria somente com o Brasileiro. O Corinthians tem que se manter entre os líderes para tentar aí um título, né? O octacampeonato brasileiro, ou quem sabe buscar aí uma vaga na Libertadores, tá? Hoje o Corinthians abriu 4 pontos do 4º colocado. Então, quanto mais tiver essa gordurinha, né? Essa gordurinha aí, e conseguir se distanciar desse grupo, né?
fica muito mais fácil você conseguir uma vaga na Libertadores, tá? Então o Corinthians vai precisar sim atender, o Duílio Monteiro Alves vai precisar atender aí o pedido, tá? Vai precisar atender o pedido aí do Vitor Pereira, tá? Então é o que a gente fala aqui. Mais uma vez, né? Mais uma vez o Corinthians precisa de contratações, tá? Precisa de contratações e contratações urgentes, tá? Então vamos lá, vai chegar, vai falar um monte de jogador aí, tá? Um monte de jogador. Eu acho que a gente pode até olhar o mercado da bola, até tem muito jogador bom, tá? Por exemplo, no Equador, tá? No Equador, o Mendes, né? Um jogador equatoriano, tá? Um jogador equatoriano, bom marcador. O Caicedo, tá? O Caicedo também, ele poderia fazer essa dupla, né? Essa dupla de volantes aí com o Duqueiroz. O Dodge, lembra do Dodge? O Dodge jogou no Fluminense, tava lá na equipe do Japão. Pode ser um jogador interessante, tá? Então, você tem que olhar o mercado de uma forma mais ampla, tá? Uma forma mais ampla. E além dos jogadores, né? Além dos jogadores aqui, a gente pode olhar um pouquinho, né? Como eu falei, a seleção equatoriana, né? O Jordi Caicedo, por exemplo, um atacante que pode dar essa mobilidade ao Corinthians, ou mesmo quem se lembra do Paulinho, aquele que começou no Vasco da Gama, tá lá no Bayer Leverkusen, pode ser também uma grande possibilidade, cara, E na parte dos zagueiros, o Corinthians pode olhar os zagueiros, cara, pode olhar o Felipe, né, se o Felipe vai ficar ou não, tá? Vai ficar ou não lá no Atlético de Madrid. O Messias, por exemplo, eu acho que deve ter feito já os 8 jogos pela equipe do Ceará, mas pro ano que vem, por exemplo, tá? O Luiz Felipe, que jogou na Lazio, né? Então tem vários jogadores bons, tá? Vários jogadores bons que o Corinthians pode dar uma olhada. E aí eu falo que falta um pouquinho de criatividade. No Corinthians, tá? Se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de criatividade, reforçaria. Mas a gente sabe como funciona hoje no Corinthians, né? A gente sabe que funciona lá como uma forma de, digamos, olha, eu só vou contratar se for de empresário tal, se ajuda de tal. Então, esse é o grande problema do Corinthians hoje, tá? E falando aqui, só para finalizar aí, meus amigos, né? Teremos Corinthians e Goiás, uma série de 4 jogos em casa, né? Temos uma série de 4 jogos em casa agora, e jogos importantíssimos, tá? Jogos importantíssimos. Temos o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, depois temos a equipe do Santos pela Copa do Brasil no meio de semana, depois domingo, né? Ou sábado, né? Sábado temos o Santos de novo, na Neoquímica Arena pelo Brasileiro, e depois tem o Boca Juniors pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Então são 4 jogos em casa, 4 jogos, o Corinthians precisa ser protagonista, tá? Tem que parar de ser aquele time que vai ser reativo, tem que ser protagonista. E para o jogo contra o Goiás, deveremos finalmente ter a volta, né? Deveremos ter finalmente a volta do Fagner. Do Fagner. O Fagner deve ter alguns minutos em campo, não sei se como titular, mas entrando no segundo tempo, para já prepará-lo para os jogos importantes, né? Contra o Santos, a Copa do Brasil, e contra o Boca Juniors pela Libertadores. Então, o Corinthians vai, e como o Vitor Pereira falou, deve manter a mesma equipe, parar com esse negócio de rodízio, diminuir a frequência do rodízio, porque agora são jogos importantíssimos. Só uma sequência de 4 jogos em casa, né? E o Corinthians está sendo muito forte dentro de casa, né? A última derrota, né, em casa foi contra o Santos, lá em fevereiro, com a equipe que era comandada pelo Silvinho, né? Então o Corinthians, desde lá para cá, tem ganhado todos os jogos, tem empatado alguns, mas tem ganhado a maioria dos jogos. Então precisa, né, dessas vitórias em casa. E o Goiás, né, já inicia, né, domingão, às 4 horas da tarde. O Corinthians vai precisar ir para cima do Goiás e buscar os 3 pontos para se manter lá no bloco de cima.
já que ontem, com a vitória do Rivale, o Rivale ganhou de 4-2 do Atlético Goianiense, abriu 3 pontinhos à frente. E a gente tem que pensar somente na gente. Deixa os caras para lá, né? Deixa os caras para lá, a gente tem que pensar somente na gente. Porque se a gente pensar na gente, a gente faz o nosso trabalho, né? Fazemos o nosso trabalho, e aí, né? No frigir dos ovos, a gente vai ver se a gente consegue ser campeão ou não, ou a gente vai ver o que vai buscar nesse campeonato, tá? Então é isso, o Corinthians vai jogar contra o Goiás, deve ter aí a volta do Fagner, o João Vitor ainda não, tá? O João Vitor ainda não, então deve ter somente a volta do Fagner aí. Mas, né, é o que eu falo aqui, o Corinthians vai buscar aí mais jogadores, né? Tem que buscar mais jogadores e dar oportunidade também à molecada da base, né? Tem que dar oportunidade à molecada da base aí para tentar achar um jogador, né? Quem sabe, né? Quem sabe aí esse jogador estoure e o Corinthians consegue aí fazer uma boa grana, né? Consegue buscar aí. E olha, vamos lá. Diretoria do Corinthians, tá? Informação aqui, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Vamos lá. Diretoria do Corinthians marca, tá? Marca a reunião com o CORE, tá? Conselho de Orientação da Presidência, tá? Para segunda-feira. Finalmente, o acordo entre Corinthians e Caixa vai ser homologado. Meu Deus do céu, graças a Deus, que notícia boa, tá? Que notícia boa. Então o Corinthians vai aí ter o seu acordo com a Caixa homologado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai continuar a bilheteria pingando, né, nos cofres corintianos, tá? O Corinthians tem uma dívida com a Caixa de 569 milhões. O name rights é 300, então você desconta, tá? Desconta aí os 300. Então, hoje, a dívida com a Caixa é de 269 milhões, tá? E o Corinthians teria um prazo de 17 anos de quitação, tá? Então, o Corinthians teria 17 anos para quitar o restante. E parcelas anuais, uma parcela anual somente de 38 milhões, tá? 38 milhões. O Corinthians aí pagaria a primeira parcela somente no segundo semestre, tá? No segundo semestre de 2023. De 2023. Então, excelente notícia. Excelente notícia. Uma notícia maravilhosa, uma notícia bacana pra gente. Por quê? Teremos 4 jogos simultâneos. Simultâneos não, mas um atrás do outro em casa. E o Corinthians pode aí, somente nesses 4 jogos, fazer uma renda aí de quase 25 milhões. É muita coisa. E o estádio, em média, arrecada, né? Em média, arrecada 60 milhões brutos, né? Dos últimos anos. E isso quer dizer que, com os encargos, com tudo que tem que pagar, o Corinthians ficaria com 40 milhões. Isso é muito bom, cara. Sem contar aí camarote, cadeira cativa, publicidade, restaurante, tudo que tem dentro do Coringão, tá? E aí, o acordo com a Caixa finalizando, e aí começa a outra batalha com a Odebrecht, tá? Com a outra batalha com a Odebrecht. Então, a Odebrecht aí, o Corinthians ainda não conseguiu achar um ponto, né? Comum entre ambas as partes, mas deve também chegar aí a um ponto comum e aí conseguir realizar também esse imbróglio, né? Esse imbróglio. Graças a Deus, o acordo com a Caixa praticamente finalizado, ainda bem, né? Então é isso, as informações, né? Isso é muito legal, quando a gente traz informação aqui na hora, é muito bacana. Então, muito obrigado a todos aí. Todo mundo sabe, na sexta-feira aqui a gente faz um vídeo gravado, né? Então, deixa o seu like aí, e venha bater papo com a gente aqui, porque sempre é muito bom tê-lo aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever, e é isso. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. E vai Corinthians! Fui!